Enfim, o Corinthians volta a vencer. Venceu o Vitória por 3-2, mas não saiu da zona de rebaixamento. Vamos falar um pouco sobre o jogo? Vamos falar tudo sobre isso agora. Eu sou o Nicolas Alves, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostar do conteúdo, deixa o like. Deixa aquele likezão maroto pra gente, pra dar aquela moral, beleza? Vamos nessa, vamos falar um pouquinho de Corinthians 3, Vitória 2. Um jogo que mostrou o seguinte: se não dá na técnica, vai na raça. Se não dá na categoria, vai na marra, meu amigo. O Corinthians ontem precisava vencer de qualquer maneira, como eu falei no vídeo aqui de terça-feira passada. 0-0 era goleada e o Corinthians venceu por 3-2 numa vitória que foi praticamente arrancada das mãos do Vitória, né? A torcida ontem fez a diferença, mais de 37 mil pessoas na Neoquímica Arena, numa noite fria de quinta-feira em São Paulo. Toda essa torcida fez uma diferença gigante para o Corinthians ontem conseguir os 3 pontos. Não saiu da zona de rebaixamento, 12 pontos conquistados. Mas o Corinthians pelo menos vai à 17ª colocação, deixa a vice-lanterna e pode sair na zona de rebaixamento na próxima rodada se vencer o jogo. Agora, o problema é que precisa vencer o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Aí a parada é um pouco mais difícil. O Cruzeiro vem se reforçando aos poucos e tal. Claro que o Cruzeiro teve dois jogos aí durante a semana, né? Um no final de semana passada e outro na quarta-feira, onde o Cruzeiro não conseguiu vencer, né? Os jogos, perdeu pro Flamengo e pro Criciúma, respectivamente. E agora vai tentar a reabilitação contra o Corinthians lá em Belo Horizonte. Mas o Corinthians vai ter que pelo menos trazer um ponto lá de BH. Pelo menos trazer um ponto lá de BH. A situação ainda é muito complicada. O Corinthians precisa de um treinador. Mas falando do jogo, né, vamos falar um pouquinho do jogo. O Corinthians ontem nitidamente venceu o jogo, mas não fez uma boa partida. Mais uma vez o Corinthians joga mal, né? O meio-campo ontem com o Coronado, com o Garro, que fez 2 golaços ontem no primeiro tempo, tá? Que com a ajuda do goleiro, do Vitória, o Lucas Arcanjo, né? Ele falha nos 2 gols, ali nos 2 primeiros gols do Corinthians, a falha dele. O terceiro gol nem tanto, mas nós vamos chegar lá já já. O Corinthians começa o primeiro tempo tomando pressão do Vitória. O Donelli faz uma defesa logo aos 3 minutos, né? Um chute do Luan de fora da área. A bola vai no travessão ali, mas antes que chegasse no travessão, o Donelli evita e faz a defesa. E o Vitória foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Aí aos 26 minutos do primeiro tempo, o Corinthians abre o placar numa jogada trabalhada. O Garro chuta de fora da área, o goleiro Lucas Arcanjo aceita. 1-0 o Corinthians. O Vitória não se abateu, logo aos 36 minutos do primeiro tempo empata o jogo, numa falha defensiva do Corinthians, no cruzamento que o Hugo não conseguiu cortar, o lateral esquerdo. Mais uma vez, a defesa do Corinthians mostra várias deficiências defensivas. Muito mal no jogo a defesa do Corinthians ontem. E já já eu explico o porquê. O segundo gol do Vitória foi um escárnio. Tomar um gol daquele de pênalti, foi de pênalti. Mas o pênalti cometido foi um absurdo, né? Agora, a defesa do Corinthians mal no jogo ontem pra variar. Só que aí antes do intervalo, o Garro de novo, numa cobrança de escanteio, o goleiro do Vitória sai mal do gol. O Garro acerta uma pintura, um pombo lá no ângulo, 2-1 Corinthians. O Corinthians vai pro intervalo com 2-1 no placar. No segundo tempo, você pensa, pô, tá 2-1, o Corinthians agora tem que controlar o jogo e tentar nos contra-ataques matar a partida. Não foi isso que aconteceu. O Corinthians, apesar de não sofrer tanto defensivamente, mas não conseguia aproveitar os espaços deixados pelo Vitória. Nos contra-ataques, o Wesley errou várias decisões erradas, vários lances que não deu em nada, entendeu? Então o Corinthians muito mal no segundo tempo em termos ofensivos, sem criação nenhuma, e aos 39 do segundo tempo premiado com pênalti contra, né? Num cruzamento do Janderson pra área, o Léo Maná, que tinha acabado de entrar no jogo, ele mete o braço na bola, num lance até despretensioso ali, faz o pênalti pro Vitória. 2-2, o Alejandro vai lá, faz o segundo dele na partida, empata o jogo, 2-2, né? E aí, meu amigo, todo mundo já, o estádio, imagino eu, os torcedores do estádio já pensando, puta, 2-2, de novo e tal, vitória na mão, o Corinthians não ganha o jogo. Só que aí a torcida do Corinthians começou a fazer aquele inferno da Neoquímica Arena, né? Se transformou num inferno a Neoquímica Arena pro Vitória. O barulho que o torcedor começou a fazer, eu gosto de ouvir jogo pelo rádio muito por isso, porque no rádio você ouve, quando a equipe tá no estádio,
Por isso da importância de uma equipe de rádio estar no estádio, pra gente que é cego, principalmente, né? Um parêntese aqui. Porque eu, por exemplo, quando eu tô ouvindo um jogo no rádio, com fone de ouvido, e a equipe de transmissão tá no estádio, em loco, com som ambiente, envolvido na transmissão, pra mim é maravilhoso isso. Pra mim é fantástico, né? Infelizmente hoje estamos vendo mais o off-tube nos estúdios, mas alguns jogos são feitos nos estádios ainda, principalmente os jogos aqui em São Paulo. Ontem eu tava acompanhando o jogo e o estádio cresceu depois do empate. A torcida do Corinthians entendeu o momento do time, precisava de apoio, e aos 50 minutos, numa cobrança de escanteio, o Giovani, numa sobra de bola, vai lá e enfia pro fundo da rede, 3-2 Corinthians. O Corinthians venceu no sufoco, no jeito Corinthians. Agora precisa melhorar muito. O time do Corinthians precisa de reforços, o time do Corinthians precisa de um treinador. É inadmissível você ver um time que vai jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte com interino no próximo domingo. Não tem treinador ainda. Já se falaram em Carille, estão falando agora em Ramon Dias, tá nessa indecisão. O Corinthians não pode esperar, gente. O Corinthians tá na zona de rebaixamento. Tá na zona de rebaixamento. Só não saiu da zona de rebaixamento porque o Vitória, que perdeu pro Corinthians, tem os mesmos números de pontos do Corinthians, 12 pontos, só que tem uma vitória a mais, né? Tem uma vitória a mais. Senão, talvez o Corinthians teria saído da zona de rebaixamento ontem. Agora, precisa melhorar. Precisa melhorar. O Corinthians sofreu pra jogar com Vitória. Vai pegar o Cruzeiro agora fora de casa. Não imagino que o Corinthians vai conseguir ganhar o jogo lá. Sinceramente, não imagino que o Corinthians ganhe o jogo lá. Pra mim vai ser uma surpresa. Mas se o Corinthians conseguir trazer ao menos um ponto de lá, trazer ao menos um empate de lá, já é um lucro enorme. Enorme. E o Corinthians precisa desse ponto para poder tentar brigar em casa para sair dessa situação complicada. Nós estamos indo para a 15ª rodada já. A situação tá cada vez mais complicada. Tá cada vez mais complicada. E o Corinthians precisa sair da zona de rebaixamento. Precisa sair. É urgente, a situação tá complicada. Daqui a pouco o tempo passa e o Corinthians fica ali brigando ali embaixo na tabela, na zona de rebaixamento. A pressão aumenta, as rodadas acabam sendo menores. No caso, o número de rodadas acabam sendo menores. Entendeu? Você começa a ter uma obrigação maior. E aí, meu amigo, aí vira areia movediça, como eu sempre falo aqui. O Corinthians venceu, mas ainda não é o suficiente. E o Corinthians ontem não jogou bem. O Corinthians se aproveitou de falhas defensivas do Vitória. É do jogo, faz parte. Mas o Corinthians ontem não jogou bem. Não teve mais criações de jogada, além dos lances do gol. Infelizmente. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa o like. Deixa o likezão pra gente. Beleza? Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus.